paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na comunidade evangélica Salem para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Eu sei que é um pouco diferente nós estarmos aqui sozinhos na igreja hoje. Para nós também é uma coisa diferente. Eu creio que para vocês que estão aí do outro lado ouvindo também. Mas eu creio que o Senhor, Ele há de falar conosco nessa noite, pela Tua misericórdia, porque independente da situação que nós estamos passando no nosso país, no nosso planeta, a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, a palavra do Senhor, ela tem que ser ministrada. E eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele separou esse tempo para falar conosco, para nos direcionar, para nos capacitar, para estar passando por esse momento de tribulação. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Se os irmãos puderem estar acompanhando aí nos seus lares, mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento pela destra da minha mão. Desculpa, irmãos. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Irmãos, neste momento que nós estamos passando de grande dificuldade, o Senhor, Ele traz essa reflexão no nosso coração, não para que nós venhamos conhecer essa palavra, porque eu creio que é uma palavra que nós já ouvimos falar dela por muitas vezes, mas o Senhor, Ele traz essa reflexão ao nosso coração para que nós venhamos nos lembrar dessa passagem. Porque, irmãos, nesse tempo difícil que a gente tem vivido, nessa tribulação que nós temos passado, o que eu tenho visto, irmãos, são muitos crentes desesperados, muitas pessoas com medo, muitas pessoas se refugiando dentro das suas casas, com medo daquilo que está por vir, com medo do desconhecido. E o Senhor, Ele me traz até aqui nessa noite para falar para você, não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque eu te seguro pela mão. É isso que o Senhor, Ele tem para falar para minha e para a tua vida nessa noite. Irmãos, eu falo com propriedade porque passei por isso. A pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite é do que você tem se alimentado. Do que você tem se alimentado nesses dias difíceis, porque essa pergunta o Senhor fez a mim. Irmãos, sexta-feira completam 2 semanas que eu e os meus filhos estamos no nosso lar. Meu esposo ainda está saindo algumas vezes por causa do trabalho, mas eu e os meus filhos estamos em casa. Irmãos, e na primeira semana eu confesso para os irmãos que eu comecei a ver vídeo, como a televisão ficava ligada no jornal o tempo todo, porque eu queria saber as informações, eu queria saber aquilo que estava acontecendo no nosso país, aquilo que estava acontecendo nos países vizinhos, para que nós, dentro da minha casa, pudéssemos nos preparar para aquilo que estava por vir. Irmãos, eu fui me alimentando daquilo, e chegou um determinado ponto, irmãos, que eu comecei a temer. Eu comecei a ter medo. Chegou um ponto que eu comecei a ter pesadelo. E eu acordei na madrugada e eu virei para o meu esposo para ver se ele estava acordado, porque eu queria falar para ele que eu estava com medo. Irmãos, muitos têm mandado mensagem quando a gente fala com alguém, com algum irmão, com algum conhecido. As pessoas estão amedrontadas. Nós estamos, irmãos, acuados, coagidos. Só que nós nos esquecemos dessa passagem onde o Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, quando eu comecei a questionar o Senhor sobre esse sentimento que estava vindo sobre o meu coração, a palavra do Senhor veio a mim e me disse do que você tem se alimentado, o que tem entrado dentro da tua casa. Irmãos, eu estava procurando saber aquilo que estava acontecendo no mundo, para que eu pudesse me precaver dentro da minha
gente não consegue sentir, mas nós conseguimos sentir a força do Espírito Santo, que acalma o nosso coração em meio à tribulação. Irmãos, se você está dessa forma como eu estive, eu creio que o Senhor, Ele há de abrir os teus olhos, o teu coração, através dessa palavra, através dessa passagem. Irmãos, e como Deus é maravilhoso. Nós temos um vizinho, um senhor bem de idade, e há umas semanas atrás, ele levou um livrinho de perguntas e respostas na minha casa, para estudar o livro de Apocalipse. Irmãos, e durante essa semana que eu passei procurando, mudando de canal, olhando no WhatsApp, olhando no Instagram, vendo quem estava com coronavírus, quem não estava, os sintomas. Irmãos, eu deixei aquele livro de lado. Eu deixei aquele livro lá encostado. E quando o Senhor colocou no meu coração do que eu estava me alimentando, eu fui, peguei meu esposo e a gente começou a estudar aquele livro. Irmãos, e lá tem uma pergunta que estava escrito assim: qual foi a primeira investida de Satanás na humanidade? E a primeira investida de Satanás na humanidade, irmãos, foi trazer a incerteza, a dúvida, o questionamento. Se aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem era certo ou errado. Irmãos, e esse questionamento tem brotado na nossa mente, tem brotado na mente dos cristãos. Irmãos, isso tem nos confundido. Nós estamos com o olho onde nós não deveríamos estar. Nós, como os conhecedores da palavra, nós temos que buscar um direcionamento. Não é no jornal, não é no WhatsApp, não é no Facebook, no Instagram. Isso tem dividido, irmão, as igrejas. Eu estava com dúvida quanto àquilo que eu havia de falar hoje aqui, mas pouco antes de vir para o culto, eu e meu esposo começamos a conversar e Deus testificou aquilo que eu havia de falar. Irmãos, a gente abre o Facebook e a gente vê os grandes líderes da igreja. Irmãos, um atacando o outro, um querendo ser mais certo que o outro, querendo que a sua verdade prevaleça. Irmãos, quando a igreja deveria estar unida em oração, não importa a minha verdade, a tua verdade, a verdade da igreja tal, do pastor tal, o que importa é a verdade de Deus, aquilo que está escrito na tua palavra. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o reino dividido não prospera. Enquanto nós nos unimos em oração, enquanto nós não buscarmos a face do Senhor em união, não importa, irmãos, aquilo que eu penso, não importa aquilo que eu penso sobre a política do nosso país, não importa se eu acho ou se eu deixo de achar. O que importa, irmãos, é o que está escrito, que nenhuma autoridade vem sobre nós se não for permissão de Deus. Na palavra do Senhor está escrito que nós temos que orar pelos nossos governantes. Isso é o que importa. Se Deus vai usar, se não vai usar para curar, para sarar, para sanar esse mal da nossa nação, isso cabe ao Senhor. Não cabe a mim, a você questionar a maneira que Deus está usando, a maneira que Deus está fazendo. O que cabe a nós como igreja é buscar a face de Deus, é entregar as nossas vidas diante do Senhor. Irmãos, e eu confesso aos irmãos que a partir do momento que o Senhor começou a esclarecer isso na minha mente, na minha cabeça, eu desliguei a TV. Irmãos, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber o que está acontecendo, aquilo que eu precisava saber. Eu já sei, é passar o álcool na mão, é não sair de casa, se possível. Mas muitos irmãos precisam trabalhar, muitos precisam trazer o sustento para a sua casa. E qual é o nosso papel de igreja? Não é questionar, não é dizer quem tem que ficar, quem tem que sair. Irmãos, o nosso papel é orar por aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós de ficar em casa. Se Deus está te dando a condição, irmãos, vamos tirar os olhos daquilo que nos traz medo, daquilo que nos traz perturbação. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos
isso no meu coração. E eu comecei a questionar o Senhor. E eu falei para o meu esposo. Eu falei, Senhor, até quando a gente vai ficar vivendo essa desigualdade social? Até quando a gente vai ficar vivendo essa discriminação? Até quando, Senhor, aquele que é mais desprivilegiado vai sofrer? Quando tem pessoas, irmãos, que tem que continuar pegando o ônibus, o trem, porque não tem opção. Isso começou a entristecer o meu coração e eu comecei a ficar furiosa. Começou a subir uma raiva, irmãos, dentro do meu coração. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. E com tudo isso que eu fui vendo, com essas postagens, com esses vídeos, irmão, foi subindo a ira no meu coração. Irmãos, e eu entendi que isso não era de Deus para a minha vida. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós nos apegamos a esses fatores humanos, a essas informações humanas, nós vivemos nosso país está numa guerra política, uma guerra da TV contra o poder, do poder contra... Não tem mais no que a gente acreditar, a gente não sabe em quem acredita. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que acreditar nele, na palavra dele. E aí nós ficamos ansiosos porque amanhã, aí a gente sai, todo mundo vai no mercado, compra um monte de coisa. Esses dias eu fui no mercado, estava uma loucura, o pessoal brigando por causa dos alimentos. Irmãos, parece que a gente está vivendo o fim do mundo. Mas como foi pregado aqui pelo pastor Samuel, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E nós estamos ansiosos, estamos fazendo estoque de comida na nossa casa. Irmãos, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós estamos ansiosos por alguma coisa que a gente não sabe nem se vai vir. A gente tem, como cristão, viver cada dia o seu mal. A cada dia o Senhor, Ele vai mudando as situações. Irmãos, o único papel que a igreja tem é de clamar e orar para que o coração do Senhor se compadeça de nós e tenha misericórdia. O Senhor, Ele pode com uma palavra cessar este mal e ele não chegar. Mas também o Senhor pode permitir que Ele venha e nos guardar embaixo da palma das tuas mãos. Irmãos, eu creio que se nós esperarmos no Senhor, se nós aprendermos a esperar no Senhor, a não viver angustiado, não viver ansioso pelo dia de amanhã, essa paz que excede todo entendimento, ela vai entrar na sua casa, ela vai entrar na minha casa. Irmãos, quando o Senhor começou a revelar essa palavra no meu coração, Ele trouxe paz. E foi pregado aqui neste altar, irmãos, que a paz não é ausência de guerra, é você conseguir ficar em paz em meio à guerra. Aleluia. Irmãos, nós como cristãos, de vez da gente ajudar, a gente está atrapalhando. De vez da gente ter uma palavra de consolo, uma palavra abençoada para falar para aquele que vem desesperado, a gente está mais desesperado que eles. Porque nós queremos que a nossa verdade prevaleça, quando a única verdade que precisa prevalecer é a verdade do Senhor. É aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas, para viver um dia de cada vez, para viver um dia de cada vez consolando aquele que não tem a mesma sorte que você de ter a palavra do Senhor, consolar aquele que não tem a mesma sorte que você de ficar em casa, de poder buscar o Senhor, de poder clamar ao Senhor. Irmãos, de poder estar lá na sua casa, de vez de ligar a televisão, ligar o celular, o WhatsApp, dobrar o seu joelho e falar com o Senhor, clamar por aqueles que estão necessitando de misericórdia. Irmãos, parar de olhar
sobre o nosso umbigo, da nossa vida, e começar a olhar para aquele que está do nosso lado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos correndo para os mercados, pegando comida, mas a gente não sabe se aquele que não recebeu ainda, quando chegar lá no mercado, ainda vai ter alguma coisa. Da mesma forma que nós temos visto atos de fé de pessoas que não são nem cristãs, que está fazendo a sua marmita, está entregando na rua, está dando um show na gente, irmãos. Está dando um show naqueles que deveriam dar o exemplo. Irmãos, eu vi um vídeo, até mostrei para o meu esposo, das crianças lá na África. Eles pegam um mapa mundi, os irmãos devem ter visto porque esse vídeo circulou na internet. Cada um bota a mãozinha lá num país e está orando por nós. Aleluia. Quando nós, que somos mais privilegiados que eles, deveríamos estar orando por eles. Talvez, irmãos, porque a tecnologia ainda não chegou lá. Talvez porque eles não tenham um celular, porque eles não tenham uma internet boa. Talvez a oração seja o que eles têm. Mas, na verdade, eles têm aquilo que eles precisam. E a gente tem muito mais do que precisa. E dá mais valor àquilo que é desnecessário. Irmãos, quando eu vi aquelas crianças orando ali, meu coração se partiu. Meu coração se partiu. Porque muitas vezes eles não têm o que comer. Irmãos, se esse mal chegar lá na terra deles, vai dissolar a terra. E eles estão preocupados conosco, eles estão orando por nós, eles estão orando por outros países. E nós, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para o reino? Agora é a hora, irmãos, é a oportunidade de falar do nome do Senhor. Os corações estão quebrantados. As pessoas estão necessitando de uma palavra. Eles estão necessitando de uma oração. Irmãos, é o que o pastor falou, a igreja vai estar aberta. Se chegar alguém aqui, doente, desesperado pela fé, ele põe a mão e ora. Irmãos, o apóstolo Paulo falou que para ele, irmãos, viver... Desculpa, irmãos, fugiu da memória agora. Mas que para ele viver, irmãos, não valia mais nada. E que morrer para ele era lucro. Porque, irmãos, ele já não dava mais valor à sua vida. Mas ele dava valor àquele que tinha vida eterna para dar para ele. Se nós morrermos, irmão, por Cristo, nós temos o nosso lugar garantido lá no céu. A palavra do Senhor nos garante isso. Ele nos garante que Ele foi preparar moradas para nós. Nós estamos muito prendidos às coisas dessa terra. Irmãos, se o Senhor permitir que essa enfermidade chegue até a tua casa, Ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para te curar. Quando eu comecei a ficar nesse desespero, o Senhor ele falou, olha para trás. Olha para trás e vê tudo que eu já fiz na sua vida. Quantos livramentos eu já te dei. Quantas vezes eu já te curei. Por um acaso não sou eu aquele Deus que agiu no passado e que age hoje? Meu Deus. Irmãos, o Senhor ele não mudou. O que mudou foi o nosso foco. O que mudou foram os nossos olhos. O que mudou, irmãos, foi a forma de nós olharmos para o Senhor. O Senhor, Ele não é mais prioridade na nossa casa. Ele não é mais prioridade na nossa vida. Nosso tempo agora é muito corrido. Irmãos, nós às vezes não podemos vir na igreja e isso já não faz mais tanta falta. Compartilhar da palavra do Senhor com os nossos irmãos. Irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, se me falha a memória, que o pastor me corrija, mas eu não lembro de um momento na história que a igreja teve que fechar as portas. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento de crise na nossa vida espiritual.
espiritual, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não colocarmos o Senhor como prioridade da nossa vida, nós vamos sair dessa tribulação enfraquecidos. Mas se nós trouxermos a arca do Senhor para dentro da nossa casa, se nós trouxermos a presença do Senhor para dentro da nossa casa, irmãos, que a gente não consiga vir na igreja. Estou com saudade dos irmãos, mas não dá agora, não é o momento de nós estarmos juntos. Mas é o momento de nós estarmos juntos com a nossa família, de nós mostrarmos para os nossos filhos que quando a tribulação bater na nossa porta, nós sabemos em quem nós temos que confiar. Aleluia. Nós sabemos aonde nós temos que buscar. Nós sabemos com quem nós temos que falar. Aqui a palavra do Senhor diz que quando nós buscarmos o Senhor com oração e súplica e ações de graça, irmãos, dê graça ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que Ele te deu, pela condição que Ele te deu. Não é tudo ruim, não é tudo notícia ruim. O Senhor, Ele está agindo, Ele está trabalhando, mesmo que você não veja, mesmo que eu não veja. O Senhor, Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. Esse é o mais importante, irmãos. Isso é o que nós temos que guardar no nosso coração. Porque quando nós tivermos a certeza que é o Senhor quem peleja por nós, a paz que excede todo entendimento vai invadir os nossos corações. E a palavra do Senhor diz: os nossos pensamentos em Cristo. Os nossos pensamentos têm que estar ligados no Senhor. Não é se daqui a pouco o número de mortos vai subir, vai diminuir. Mas a nossa mente tem que estar ligada o tempo todo no Senhor. Orando por aqueles que estão necessitando, que estão nos hospitais, orando pelos médicos, pelos enfermeiros, aqueles que estão na frente de batalha. Eles estão lá porque são capacitados para estar lá, para trabalhar na área da saúde. E eu e você somos capacitados pelo Senhor para estar na retaguarda, intercedendo, orando, jejuando, buscando, falando do nome do Senhor. Eu creio que agora, no momento que eu estou aqui, falando da palavra do Senhor, muitas outras pessoas estão fazendo também, porque nunca se viu tantas lives, tantos vídeos falando do nome do Senhor. Irmãos, não é de tudo ruim. Se nós nos entregarmos diante da face do Senhor, vamos sair todos fortalecidos, vamos sair todos unidos. Irmãos, nós vamos poder falar para os nossos filhos: olha, em 2020 nós passamos pela pior pandemia da história, e a igreja se uniu, e a igreja clamou, e o Senhor ouviu a nossa oração, e o Senhor intercedeu por nós, e o Senhor fez milagres, e o Senhor fez maravilhas. Vamos encher, irmãos, o nosso coração das verdades do Senhor. Quando vier um pensamento ruim na sua mente, lembra que quem segura na tua mão direita é Ele. Lembra que quem não te larga é Ele. Lembra que quando a tua mãe e o teu pai se esquecer de ti, Ele não esquece. Pode ser que não tenha ninguém com você. Pode ser que agora você esteja isolado. Pode ser que você já esteja com este vírus. Mas o Senhor, Ele é poderoso para te alcançar onde você está. Ele é poderoso para te curar, para confortar o teu coração. Irmãos, e a última passagem que eu quero deixar para os irmãos está no livro de 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aleluia. Louvado seja. Irmãos, é momento de nós clamarmos ao Senhor. É momento de nós nos entregarmos diante de Deus. É momento de nós nos despirmos da nossa verdade. É momento de nós tirarmos aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, e começarmos a fazer a vontade de Deus. Começar a deixar Deus usar as nossas vidas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. Eu vi hoje, irmãos, que eu estou muito além, muito aquém daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que Ele deseja para mim, daquilo que
olhar para essa passagem e ver aonde a gente se encaixa. Irmãos, em nome de Jesus eu peço que vocês se levantem a clamar, a orar pela nossa nação, porque a palavra do Senhor, ela não mente. Se está escrito aqui que se nós buscarmos de todo o nosso coração, se nós jejuarmos pelo nosso país, Ele virá e sarará a nossa terra. Eu creio que o Senhor, Ele vai mudar a história do nosso país, mudar a história da nossa igreja, a igreja brasileira. Eu creio que o Senhor está com as mãos estendidas, esperando para recolher a oração, a súplica de cada coração. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai entrar com grande vitória. Eu creio que muitos testemunhos serão contados. Eu creio que o Senhor não está permitindo que nós estamos passando por isso em vão. Mas eu creio que o nome dEle vai ser glorificado. Eu creio que o Senhor vai mover. Eu creio que o Senhor vai começar a colocar as coisas no lugar. E o nome dEle vai ser glorificado. Santo Deus. Irmãos, quando eu orava na minha casa e eu falava com o Senhor, irmãos, eu sentia como se anjos estivessem vindo do céu para a terra, para acabar com este mal que tem assolado tantas pessoas. Quantas vidas já foram tiradas, quantas mais vidas vão precisar ser tiradas para que nós venhamos nos colocar no nosso lugar. Exército de Cristo, cartas enviadas do Senhor. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e muitas vezes nós preferimos nos maquiar, nos transformar e ficar a imagem e semelhança desse mundo, quando a glória do Senhor tem que resplandecer na nossa face. E o Senhor tem que ser glorificado nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Irmãos, não é porque nós não estamos dentro da igreja que o Senhor não opera e não fala através das nossas vidas. Nós somos a igreja. Nós somos a arca da presença. A presença do Senhor, ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que, irmãos, sair como um rio de águas vivas pela nossa boca. As nossas palavras têm que causar impacto naqueles que estão à nossa volta. Tem que trazer cura, tem que trazer vida. Irmãos, que nós venhamos refletir nessa palavra. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento ao seu coração nessa noite. Se você estava preocupado, se você estava ansioso, tome essa palavra do Senhor como direcionamento para a sua vida hoje, como eu tomei para a minha. Irmãos, faz efeito, porque o meu coração já está leve, o meu coração já está descansado no Senhor. E eu espero que essa palavra faça esse mesmo efeito na vida de cada um que está ouvindo, na vida de cada um que parou um tempinho aí na sua casa. Eu sei como é difícil. Às vezes aqui no culto já é difícil para a gente prender a atenção dos irmãos. A distância é mais difícil ainda. O filho chama, o cachorro late, o papagaio grita. Eu sei que é difícil. Mas se você tirou esse tempo para ouvir essa palavra, que ela venha florescer no seu coração, que ela venha frutificar na sua vida, e que ela não venha parar só na sua vida, mas que por onde você passar, esse rio de águas vivas passe com você e venha sarando vidas, venha transformando vidas. Seja um transformador de vidas, irmãos. Tome isso para você nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, agradecer ao Senhor. Só Deus sabe como foi difícil para mim estar aqui hoje. Mas o Senhor, quando Ele quer nos usar, irmão, se nós permitirmos, se nós abrirmos o nosso coração, a palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Nessa noite, o Senhor esteve aqui ceando conosco. Nós nos alimentamos da palavra dEle. E é isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós venhamos buscar a sua palavra acima de qualquer coisa. Eu quero agradecer a cada irmão, quero agradecer ao pastor, à irmã Silvia, por essa oportunidade. Irmãos, gostaria agora, se os irmãos pudessem fechar os seus olhos, fazer uma oração nesta hora, para que o Senhor, Ele venha sobre nós. Senhor Jesus, nessa hora, Pai,
Eu quero te agradecer por esse culto abençoado, Senhor. Um culto diferente, mais abençoado. O Senhor, Pai, trabalha e usa as ferramentas que tem. E hoje, Senhor Jesus, a ferramenta que nós tivemos, Senhor, foi essa. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra não seja uma palavra vazia, mas que o Teu Espírito Santo que atua aqui, eu creio que atua na casa de cada irmão, Senhor Jesus, que está ouvindo a Tua palavra. Senhor Jesus, manifesta o Teu poder lá. Que eles venham sentir a Tua presença da mesma forma que eu estou sentindo aqui. Senhor Jesus, que o Seu Espírito venha ser derramado sobre cada vida, Senhor Jesus, que parou tudo que estava fazendo para ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor venha invadir esses lares com a Tua presença, Senhor, com a Tua paz que excede todo entendimento. Guarda os nossos pensamentos em meio, Senhor Jesus, a tantas informações negativas, a tantas coisas para nos amedrontar, para nos tirar a paz. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, com a Tua paz que excede todo entendimento. E quando, Senhor Jesus, nós andarmos, Senhor Jesus, ou abrirmos a nossa boca para falar, que as pessoas venham achar que a gente não é dessa terra, porque a gente não é mesmo, Senhor. Pode dizer que somos loucos, porque em meio a essa pandemia, Senhor Jesus, que assola o nosso planeta, nós conseguimos ter paz. Mas a nossa paz vem do Senhor. A nossa paz vem daquele que fez os céus e a terra e tem, Senhor Jesus, o firmamento nas Tuas mãos. E nada, Senhor Jesus, saiu do Teu controle. Eu creio, Senhor Jesus, que tudo está no controle das Tuas mãos. Senhor, e eu profetizo, Senhor Jesus, a cura, Senhor Jesus. Aleluia. Para todo este mal. Eu profetizo, Senhor Jesus, que o Seu nome será glorificado em toda a terra. E aqueles, Senhor Jesus, que não criam em Ti, vão passar a crer, Senhor Jesus, e todo joelho se dobrará diante, Senhor Jesus, do milagre que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos. Nós estamos aqui finalizando este culto. Eu espero que os irmãos fiquem na paz do Senhor, com a paz que excede todo entendimento, e que nós venhamos estar unidos de novo, mesmo que distante, no domingo. Eu creio que a palavra também vai ser uma palavra abençoada. Amém, irmãos? Era isso que o Senhor tinha para falar conosco nessa noite.